Olá, muito bom dia para você, ligado na nossa Band TV, no ar mais uma edição do nosso Boca no Trombone, o espaço de você, trabalhador, aposentado, servidor público, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você que é nosso telespectador contumaz, está sempre aos domingos ligadinho, e a gente já agradece a grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Abre a nossa grua aqui, meu diretor, por favor. Olha aí, ó. Tô aqui eu sozinho hoje. Ninguém, não temos ninguém. E por quê? É uma medida de cautela, uma medida de saúde que o Grupo Bandeirantes está tomando. Então, todos os programas, a partir de agora, vão se adequando às normas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para evitar, para proteger a todos e a gente, ainda assim, continuar levando a informação para vocês. Então, o Grupo Band RS está tomando todas essas cautelas para prestar, né, o serviço de informação sempre com os cuidados necessários. Bom, a partir de agora os canais estão abertos para você participar, como habitualmente você faz aqui no programa. Para suas dúvidas de previdência e de direito do trabalho, está aí o nosso WhatsApp, interaja por ele, encaminhe suas dúvidas sobre aposentadoria, sobre direito dos trabalhadores. Também use o nosso e-mail, né, o contato@programabocanutrombone.com.br, mande as suas mensagens por lá e ainda aproveite, né, e navegue aí no nosso portal, o site do Boca no Trombone. Tem notícias, tem os programas aqui da Band TV, da Rádio Bandeirantes, olha, muita produção de conteúdo nas áreas de previdência e de direito do trabalho. E, como a gente sempre faz nos domingos aqui, um tema, uma pauta para a gente debater, a gente não pode fugir dele, né? A pandemia, né, que está assolando o mundo todo, em razão do Covid-19, o novo coronavírus, a gente quer saber, existe relação entre o coronavírus e o limite de investimentos públicos? Sim, porque lá ainda em 2016 foi aprovado na Constituição Federal um teto de gastos. O governo anualmente não pode exceder um limite ali determinado e que está congelado pelos próximos 20 anos, né? Não pode gastar nada, nenhum real além do que está posto ali na Constituição. A gente quer saber de você em casa, se você acha que existe relação, opine, interaja sobre esse tema conosco, mande pelos nossos canais de interatividade. E claro, como não tem ninguém aqui no estúdio, mas eu tenho os meus parceiros, sim, eles continuam participando do programa e em nome do Sintect, né, o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos, está com a gente, né, aqui no nosso monitor, o seu coordenador geral, o Alexandre Nunes, que está opinando, está falando sobre esse tema, se ele entende que há uma relação dessas duas temáticas, coronavírus e o teto de gastos. Com a palavra, o Alexandre Nunes do Sintect RS. A PEC 241, chamada PEC dos gastos, foi um projeto de emenda à Constituição muito ruim, que congelou por muito tempo os gastos públicos, que limitou o número de concursos públicos, o número de investimento na saúde, na educação, e hoje está se pagando o preço por isso. A gente está vendo todos os problemas que a gente tem na educação, do INSS, essa questão aí pela falta de concurso público, a falta de servidores. E hoje, com essa questão dessa pandemia do coronavírus, a gente vê o quanto está afetada a nossa rede pública, a nossa rede de saúde, e a gente vê que não tem a mínima condição de ter um atendimento decente para os trabalhadores. Então é muito complicado tomar decisões assim por parte do governo a longo prazo, sem pensar na população, é algo muito ruim, muito prejudicial a todos os trabalhadores. Por isso, nesse momento, é importante que seja revogado essa PEC de gastos, que é importante que seja feito um investimento pesado na área da saúde, que seja retirada essa MP que o Bolsonaro está falando de redução dos salários. Pelo contrário, tem que ter redução da jornada sem redução dos salários, tem que proteger a vida dos trabalhadores, tem que mandar os trabalhadores para casa se cuidar. Agora é a hora que os lucros que os empresários tiveram aí durante esses anos aí servir para deixar os trabalhadores em casa, não só para se beneficiarem. Então é um momento muito grave que precisa de medidas efetivas por parte do governo, e não isso que ele está fazendo aí,
que é ficar brincando nas redes sociais, ironizando e molestando mais ainda os trabalhadores. Justamente, né? E uma das questões que comprova isso, que esse limite, esse teto de gastos públicos, ele é inadequado para o momento, foi o decreto, né? Que foi promulgado durante essa semana, que instalou a calamidade pública no país todo e aí abre brecha, né? Abre possibilidade, sim, para a gente infringir esse limite a partir de agora, uma vez que esteja decretada essa situação de exceção. E o nosso outro convidado de hoje? Sim, estamos com ele, também conectado, é o presidente da Cred Correios, presidente Manuel Brum, e que vai dar a sua opinião sobre essa situação, a relação, se existe ou não, entre coronavírus, essa crise na saúde, e a questão do limite de teto, né, de limite de gastos públicos aqui no Brasil, posto pela nossa Constituição Federal. Manuel Brum. Bom dia aos telespectadores do programa Boca do Trombone. Eu gostaria de agradecer a todos os servidores públicos que estão neste momento arriscando suas vidas para atenderem a população brasileira. Servidores públicos da saúde, do SUS, da segurança, os trabalhadores dos Correios. Realmente agradecer porque eles fazem a diferença neste momento de crise, nesse momento dessa pandemia que atinge todo mundo. Com isto eu já entro no tema da questão da contenção dos gastos públicos. Eu acho que é totalmente equivocado fazer economia com os gastos públicos, fazer economia com a questão da saúde, com a questão da segurança, com a questão da ciência e tecnologia. Que esses itens eles são muito importantes para a segurança, para desenvolvimento de um país, e é justamente nisso que nós temos que investir. Nós não podemos tirar dinheiro da saúde, da segurança, da educação para entregar para os bancos, para esta minoria que detém a maioria da riqueza do país. Tá bem? Então eu sou totalmente contra e acho que esse governo está muito equivocado em conter os gastos públicos e direcionar para bancos, para rentistas, sendo que a educação, segurança e saúde é muito mais importante. Pois é, outra bela abordagem, né, do presidente Manuel Brum, fazendo esses paralelos aí que são necessários para esse momento de reflexão de todos nós. E o nosso consultor? Sim, chamamos as perguntas, as questões previdenciárias, né? Está com a gente, está plugado, né? O doutor Luiz Gustavo Ramos está no seu confinamento, né, doutor Luiz? Cuidando da saúde, cuidando da família, mas atento às demandas. E eu quero, de plano, já saber a sua opinião sobre essa relação, se o senhor entende que há ou não, doutor, o teto de gastos públicos, essa limitação que está lá na nossa Constituição e, em consequência disso, o que está havendo a crise na saúde. Lembro aqui o nosso telespectador que a gente vai ter um pequeno delay, estamos falando via Skype aqui com o nosso convidado, então um pequeno delay aqui. O doutor Luiz está com a palavra, muito bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos nossos telespectadores da Band. Uma forma diferente de participar do programa hoje, mas é necessária. É necessário que fiquemos em casa, é necessário que resguardemos nossa saúde, pelo nosso bem, pelo bem da nossa família e de toda a população brasileira. Com relação ao tema, sim, eu acredito que limitar gastos com saúde, com segurança pública e com educação não é a maneira mais correta de se administrar um país. Mas, por outro lado, doutor Solano, eu entendo que nesse momento específico, os problemas que estamos enfrentando não dizem respeito exatamente a essa PEC que limitou os gastos públicos. Até porque tu bem referiste agora há pouco, em função dessa situação de calamidade que foi reconhecida, o governo federal está autorizado a não observar esses limites de gastos que ele próprio impôs. Então, teremos dinheiro para investir e tentarmos enfrentar essa epidemia que assola
tão gravemente o nosso país. Sim. Mas entendo também que não é o mais correto limitar gastos públicos com saúde, educação e segurança. Perfeito. Bom, vamos participar aqui a nossa audiência, né? Os nossos telespectadores. O Eliseu, ele pergunta assim, doutor Luiz, me aposentei em 2016, aí acabei optando por não aderir ao benefício e me aposentei novamente em 2018. A pergunta dele, agora quero me desaposentar e para novamente requerer uma outra aposentadoria. Como fica a nova lei? Né? Eu corro o risco de entrar nessa nova, perder o direito de me aposentar? São as dúvidas encaminhadas aqui pelo Eliseu. Bom dia, Eliseu. Veja, somente é possível fazer alguma coisa primeiro se tu não recebeu o valor da aposentadoria que te foi concedida lá em 2018, né? Se lá em 2018 tu recebeu a tua aposentadoria, se tu começou a receber o benefício, não existe mais possibilidade de cancelá-lo. Até porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a desaposentação não é mais possível. Quer dizer, reconheceu que não é possível a desaposentação. Agora, se o amigo não sacou a aposentadoria lá em 2018, é possível pedir o cancelamento e aí encaminhar um novo benefício. Claro, se o amigo quiser computar contribuições posteriores à reforma da Previdência, ou seja, posteriores a novembro de 2019, terás que se adequar às novas regras introduzidas com a reforma da Previdência. Então, eu aconselho o amigo a procurar um advogado da sua confiança, levar essa situação toda a ele, que é necessário que sejam realizados cálculos, porque somente o cálculo vai dizer se o Eliseu deve ficar com a aposentadoria de 2018 ou então se adequar às novas regras e postular uma nova aposentadoria. Mas cálculo é a resposta. É necessário a realização de cálculo no caso do Eliseu. Outra questão, doutor Luiz, o Luciano, ele é lá de Gravataí. Diz que é metalúrgico, fechou 25 anos antes de 12 de novembro, ou seja, na lei anterior, na lei antiga, fez o pedido de aposentadoria especial, mas o INSS negou. Ele quer saber o que fazer. E ele trabalhou sempre na metalurgia. Solano, veja, ele fechou 25 anos no dia 12 de novembro, dia da publicação da reforma da Previdência, né? Mas ele escapou por justamente ter fechado os 25 anos no dia 12, né? Luciano, se o INSS te negou o pedido de aposentadoria, procure um advogado, encaminhe uma ação judicial, que certamente o amigo tem sim direito à aposentadoria especial, porque trabalhou 25 anos na metalurgia, que é uma atividade que, como regra, expõe o trabalhador a agentes nocivos. Perfeito. Você gostou aí das explicações do Dr. Luiz? Ele está com a gente na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos dê a sua audiência também no FM 94,9 e no AM 640. Vai fazer uma publicação de Direito da Previdência, de Direito do Trabalho? Olha aí na tela a hashtag BocaAno31. 31 anos de veiculação do programa, sempre aqui no Grupo Bandeirantes. E nos siga agora, não perca tempo, pegue aí o seu smartphone e nos siga na nossa conta no Instagram, @programa Boca no Trombone. Lá tem muita publicação referente aos programas aqui da TV e também da Rádio Bandeirantes. Bom, a gente está respondendo dúvidas de previdência, de direito do trabalho e debatendo o tema de hoje, né? Existe relação entre a crise na saúde, né, e o pouco volume de numerário, né, o limite, o teto de gastos públicos imposto pela Constituição Federal através da última modificação na Constituição? É o que a gente está debatendo. Você pode participar do programa e eu vou mais uma vez com os meus convidados. O Sintec RS hoje está sendo representado pelo Alexandre Nunes, o seu coordenador geral, e ele faz um apanhado agora da relação, não é, Alexandre, que existe em todo o mundo, que tá acontecendo nessa questão da pandemia. Um momento muito delicado numa pandemia mundial, que tem proporções aí que ainda não consegue se mensurar. A gente está vendo nações aí sólidas aí com grandes problemas, como a Itália,
como a China, e aqui no Brasil a gente está vendo que, além de ser uma economia muito mais frágil que esses países, a gente está vendo que o nosso presidente não está lidando da forma correta com isso, está sendo irresponsável, está incentivando aí que as pessoas não dê bola para isso, e agora, por fato dele não dar bola, ele já tem 20 e poucas pessoas da sua equipe expostas com esse vírus, então isso é responsabilidade dele e tal. Então, e a gente precisa que sejam revogadas e tomadas medidas efetivas, como eu já falei ali, estabilidade no emprego para todos os trabalhadores, porque esse não é um momento de tirar dinheiro dos trabalhadores, que os trabalhadores precisam se alimentar, é um momento de mandar os trabalhadores para casa, de parar realmente esse país por uns 15 dias, como a Organização Mundial da Saúde está falando, que é isso que acalmaria, achataria de vez a circulação desse vírus aí. Então tem que ser tomado medidas efetivas nesse sentido para de fato resolver, né? Mas pelo contrário, por exemplo, nós aqui dos Correios, que somos trabalhadores, carteiros, atendentes, que passamos todos os dias na casa de 100, 200 pessoas e continuamos trabalhando, infelizmente, por conta da direção da nossa empresa. Hoje não tem álcool gel, não tem nada de equipamento de segurança aqui, que temos cobrado muito. E temos um medo, um receio, e precisa ser mudado isso. É preciso que se encerre as atividades comerciais dos Correios, porque amanhã depois, ao invés do carteiro estar entregando encomendas, entregando cartas, ele vai estar entregando o vírus na casa de cada pessoa. Então é preciso ser revista imediatamente, essa revista imediatamente. É verdade, tem que estar atento, né? Que a direção dos Correios tenha ciência disso, que realmente a propagação ela pode acontecer de uma forma multiplicadora, né? No momento que isso se mantém esse tipo de serviço. Bom, e mais uma opinião aqui da Crédito Correios com o seu presidente, que está conosco na manhã desse domingo, Manuel Brum, opinando ainda sobre essa temática. Ele faz uma abordagem bem interessante agora, não é, presidente Manuel? Não é a primeira vez que ocorre uma pandemia nesse nível em todo o mundo. Nós já tivemos a peste bubônica na Idade Média, que ceifou a vida de 1/3 da população. Nós tivemos também a gripe espanhola, que matou mais pessoas do que as que foram mortas na Primeira Guerra Mundial. A diferença hoje é que nós temos os recursos, a tecnologia, a ciência está preparada para lidar com isso aí e sabe o que fazer. Mas o problema é onde nós estamos colocando os recursos do país. Nós deveríamos ter colocado na saúde, nós deveríamos ter mais recursos no SUS, porque atende a toda a população. E hoje nós não estaríamos nesse caos, nós teríamos os recursos necessários para saber quem está contaminado e quem não está. Na China e na Coreia do Sul, eles conseguiram conter a epidemia porque eles agiram rápido e investiram recursos nessa aí. Na Coreia do Sul, por exemplo, eles não pararam o país, eles mediram, conseguiram identificar quem estava contaminado e separaram as pessoas e contiveram o vírus. Aqui nós não estamos conseguindo fazer isso porque nós não temos as ferramentas necessárias. Em vez de investirmos na saúde, nós acabamos dando dinheiro para pagar juros de banco. Metade do nosso orçamento é para pagar juros de banco. Então, o que é que nós temos que fazer? Não pagar os juros para os bancos. Fazer uma moratória e fazer uma auditoria nessa dívida. Nós temos que cobrar tributos de quem? Dos rentistas que não pagam imposto no rendimento das ações e outras medidas necessárias. Pois é uma ideia, né? É uma ideia que pode ser, sim, colocada aí em mesa para debate. Bom, vamos com mais dúvidas, mais questões de previdência. Está conosco o doutor Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados. Doutor Luiz,
O Jair, lá de Carlos Barbosa, um abraço à região da Serra aí, ele está recebendo aposentadoria especial desde novembro de 2018, através de um processo judicial. Só que ele está aguardando os atrasados e até agora nada. A gente pode dar uma previsão para ele, doutor? Doutor Solano, o que deve estar acontecendo com o Jair, na verdade, é que o processo dele está aguardando o julgamento do tema 709, lá no STF, que é aquela discussão se o aposentado com aposentadoria especial pode continuar trabalhando e mesmo assim recebendo a sua aposentadoria. Certamente é isso que está impedindo que o processo prossiga e ele receba os atrasados. Se ele continua trabalhando numa atividade que o expõe a condições especiais de trabalho, não tem jeito, ele vai ter que esperar o processo ser julgado, vai ter que esperar o Supremo Tribunal Federal se manifestar. Agora, se ele já se afastou da atividade que ele exercia, ele pode conversar com o advogado dele e, quem sabe, encaminhar um pedido no processo para que se formalize um acordo, né? Dizendo, olha, já me afastei da atividade, não tem mais razão de ser o recurso do INSS. Mas eu oriento que ele procure o próprio advogado e converse a respeito do tema com ele. Tá certo. Bom, o doutor Luiz segue conosco para responder mais dúvidas de direito da Previdência. Agora a gente vai dar uma paradinha e responder dúvidas de direito do trabalho. Sim, tá chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e os nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje, eu resolvi comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal do dia 12 de março último. O Supremo Tribunal esteve reunido e decidiu que o empregador que expuser o seu trabalhador a risco responderá objetivamente. Isso significa que, independentemente da existência de culpa, certo? Uma decisão recente do nosso STF. E por que eu trago essa decisão no momento atual? Porque nós estamos diante de uma pandemia e me preocupa a situação do pessoal da área da saúde. Eles recebem muitas vezes uma máscara simples que custa 50 centavos a unidade. Essa máscara, ela não possui a proteção adequada para o coronavírus. Essa máscara, que custa bem mais, custa em torno de R$11 a unidade, ela é conhecida como N95. Essa máscara, ela possui 95% de efetividade. Por quê? Porque ela filtra nos dois sentidos, tanto no sentido de quem fala, tanto no sentido de quem, do médico paciente, quanto no sentido do paciente médico, certo? Então, esse é o EPI mais adequado para o empregador fornecer ao pessoal da área da saúde. Sabendo disso, o empregador que deixar de fornecer o EPI mais adequado para o seu trabalhador, comprometendo a integridade física dele com uma doença que pode matar sim, deverá ser responsabilizado objetivamente. Então, a minha dica de hoje é para os empregadores. Busquem o EPI adequado para o pessoal da área da saúde. Eles estarão na linha de frente no combate a esse perigoso vírus. Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia. Tá aí, importante manifestação, né, análise dessa decisão do STF feita pelo Dr. Marcelo Armiliato, do CRJ Advogados. Tem que sopesar realmente o empregador, né? E a responsabilidade objetiva nesse caso veio a calhar. Bom, a gente está com um anúncio aqui no nosso programa, que é de um pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário de Excelência. Quem chega para dar esse recado para a gente é o Dr. Teodoro Agostinho. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Olha só, você que é de Porto Alegre e toda a região, nós temos um mega convite para vocês. Estamos lançando a nossa pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário, totalmente voltado para a prática previdenciária. Não fique de fora e eu, professor Teodoro, estou te aguardando. Se inscreva lá no portal eadir.com.br, busque mais informações, esse belo processo aí e direito previdenciário
esse pós-graduação de excelência aqui a partir de maio no Rio Grande do Sul. Bom, tem o nosso canal do YouTube para você se plugar, para você estar se inscrevendo, recebendo os vídeos aqui da TV, toda a nossa produção digital lá por mais esse meio de contato. E o nosso Twitter, né? @programa Boca, um pouquinho diferente dos demais, em 140 caracteres você se comunica conosco. Vamos dar uma paradinha? Paradinha sim para o nosso café. Para você que está em casa, ó, pega o seu álcool gel. Eu trouxe o meu aqui, ó. Vou passar o meu aqui durante o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Boca, ano 31, sempre na luta. De volta com o Boca na manhã do seu domingo, programa diferente hoje, né? Mas estamos trazendo agora a opinião final dos nossos debatedores sobre o tema que propusemos, a relação entre o teto de gastos e o coronavírus, essa pandemia na área da saúde. Opinião final do Sintect RS com o seu coordenador, Alexandre Nunes. É isso, a gente precisa olhar aí para o que foi feito, o que deu certo a nível mundial, e pensar outras alternativas a partir do que é o nosso país. O que deu bastante certo no que a gente viu é o isolamento social, e nesse sentido precisa parar com esses vícios aí que a produção não pode parar. Tem que, essa hora, pensar na vida dos trabalhadores, entende? Então, nós aqui dos Correios achamos isso, que tem que se parar toda a atividade comercial dos Correios, não dá para continuar assim como nas mais diversas empresas, porque o que tem que ser protegido agora é os trabalhadores e não o patrimônio dos capitalistas, de quem tem dinheiro. Então agora é a hora de frear, de cuidar da saúde de cada um, dos seus filhos, dos seus avós, da nossa população ativa, para que a gente consiga dar a volta por cima nesse quadro que está aí grave para todo mundo. Beleza? Um abraço a todos aí, bom domingo. Obrigado, Alexandre. Opinião final da Crédito Correios agora com o seu presidente, Manuel Brum. Devem ser tomados procedimentos que realmente façam a diferença. Não é um faz de conta para fazer média com a mídia e como alguns governantes estão fazendo. Então, tem que encampar e abrir os hospitais privados e públicos para toda a população. Nesse momento, todos são iguais, né? Quem tem dinheiro e quem não tem. Então, tem que abrir os hospitais privados para atender toda a população, né? Mas também é um momento para refletir, para pensar. Nós temos que abrir mão do egoísmo, do individualismo. Nós temos que pensar como uma comunidade. Nós temos que pensar como um cristão. Amai uns aos outros como eu vos amei. Não é isso que diz o mandamento de Cristo? Então, nós precisamos cooperar uns com os outros. Nós precisamos nos ajudar e trabalhar em conjunto para vencer este problema e muitos outros que nós temos no Brasil e ainda vão surgir. Obrigado, presidente Manuel. Para a gente encerrar rapidinho aqui, doutor Luiz, o Fernando de Tupanciretã, Vale Alimentação entra no cálculo da aposentadoria? Não, Fernando. Sobre o valor do Vale Alimentação não há contribuição previdenciária. Então, o que tu recebe de Vale Alimentação não entra no cálculo do valor da tua aposentadoria. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz. Assim a gente encerra mais uma edição do Boca no Trombone. Domingo que vem, encontro marcado aqui na Band TV a partir das 8h30 da manhã. Boca no 31, sempre na luta. Fique em casa, gente. Vá fazer o seu confinamento.